Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso novo quadro, que é o Brig Show. Eu sou a Giovana Guimarães, aqui da Brigadeirinha, e hoje eu tô aqui acompanhada das minhas sócias. A minha mãe, a Paty. Oi, gente, bem-vindos! E hoje ela vai estar aqui auxiliando, né, mãe? Depois, nos próximos episódios, a gente troca, eu tô auxiliando, você tá aqui apresentando, e eu também tô aqui com a minha outra sócia, que é a minha irmã, a Amanda. Oi, pessoal! Ela tá aqui hoje comentando, né? Vai estar aqui comentando, né, Amanda? Porque assim, gente, o que a Amanda mais domina aqui na empresa é justamente a parte administrativa, a parte da precificação, aquela parte burocrática que pouca gente gosta, né, Amanda? Isso aí, no próximo episódio eu vou estar aqui falando mais. Hoje eu vou estar só por trás das câmeras aí, e vocês podem estar deixando aí os comentários de vocês, que a gente vai estar respondendo aqui algumas dúvidas, e talvez nos próximos episódios a gente apareça respondendo também outras dúvidas, não é isso? Inclusive, deixem aqui nos comentários o que vocês querem ver aqui nos próximos, né? Se querem ver mais sobre precificação, se querem ver mais o fora da cozinha, se querem ver mais receitas, talvez receitas com a Paty, né? Então, vão deixando aí, que a gente tá sempre de olho. E hoje aqui, nesse episódio, gente, que vai ser o episódio que vai abrir o nosso quadro do Brig Show, nós vamos fazer uma receita, que é uma receita de brigadeiro. Tinha que ser brigadeiro, né? Pra gente começar aqui esse quadro mesmo, que a gente quer que transforme realmente a realidade de vocês. Por quê? Porque além de estar fazendo receita aqui nesse episódio, também vamos estar falando sobre empreendedorismo, porque para quem não sabe, nós temos uma empresa, uma confeitaria aqui na cidade de Feira de Santana, na Bahia. Então, além de ensinar, né, além de ter uma loja online, além de também estar aqui influenciando nas redes sociais, nós também empreendemos todos os dias na confeitaria e achamos super importante, além de estar colocando a mão na massa, a gente está falando sobre esse fora da cozinha. Então, vamos estar aqui falando sobre receita, mas também o impacto das receitas na receita da empresa, né, Amanda? Exatamente. Então, se você já faz brigadeiro aí, você pode estar tirando algum insight aqui nesse episódio e também sobre empreendedorismo. E se você não faz, ainda quer começar, você pode aprender aqui já e ter uma profissão aí, né? Pode já começar aí seu negócio fazendo brigadeiro e já tendo alguns insights sobre empreendedorismo. E o legal do brigadeiro é que dá pra começar com o que tem em casa, né? Então é muita pouca coisa que precisa pra gente começar. Eu acho que é o melhor produto pra gente ingressar aí na confeitaria. Então eu acho que essa aula aqui vai ser um pontapé inicial pra gente começar, tá bom? Então vamos lá pro fogão? Já tô aqui com a panela no fogão. E nós vamos começar a nossa receita colocando o leite condensado na panela, tá, gente? É uma receita bem básica, de 3 ingredientes apenas. Então, leite condensado aí, mãe, pode colocar na panela. Aqui a gente tá usando uma panela, gente, que eu amo usar aqui na produção. Essa panela Tramontina Paris. E vocês encontram no site da loja Brig pra comprar, tá? Que eu vou deixar também os links aqui na descrição desse vídeo. Também vamos colocar o leite em pó. E essa receita que a gente tá fazendo é uma receita super versátil, tá? É o nosso brigadeiro de leite ninho que a gente faz aqui para a nossa produção mesmo, que a gente vende todos os dias na Casa Brig, que é a nossa confeitaria. E com essa mesma massa, a gente consegue fazer várias finalizações diferentes, que é o que a gente vai estar falando daqui a pouquinho, depois que a gente terminar a receita. A gente sempre começa, né, fazendo as massas. Aqui na produção funciona desse jeito também. Então, fazer a massa é sempre o primeiro passo. A gente está sempre produzindo, né, essas massas para abastecer os nossos estoques. Então, depois que a gente vai falando sobre finalizações. E aí, depois de adicionar aí o leite em pó, nós vamos colocar o creme de leite. E aí, sobre quantidades, tá? A gente sempre faz aqui os nossos brigadeiros nessa proporção que é de 1 para 1. Um leite condensado para um creme de leite. E aí, vai variando nos ingredientes que estão saborizando esse brigadeiro. Então aqui mesmo tem 30 gramas de leite em pó, mas também poderia ser 50 gramas se você quisesse aí um sabor mais ativo do leite em pó. Por que que eu gosto de colocar 30 gramas? Porque com essa mesma receita eu consigo no final saborizando com Oreo, se eu quiser um brigadeiro de Oreo,
ou saborizando com frutas, se eu quiser um brigadeiro de maracujá, por exemplo, ou saborizando com queijos, se eu quiser um brigadeiro de queijo. Então, é uma base para vários sabores de brigadeiros. E se a gente tem uma quantidade mínima ali do leite em pó, né, que é 30 gramas, poderia até ser menos, né, poderia até ser 25 gramas, ali 20 gramas também, se você preferir, porque aí o leite em pó, ele não interfere nos outros sabores, caso você vá saborizar. Aqui hoje na nossa aula, a gente não vai fazer a saborização dessa massa. Eu vou mostrar para vocês formas diferentes de finalizar. Para acender aqui o fogo? Aqui. Então, vamos colocar aqui a nossa panela na boca maior do fogão. Gente, eu já tô de folga do fogão, né, mãe? Eu vou auxiliar, né? Então já vou mexer. Gente, pra quem não sabe, a gente começou... Não sei se tem muita gente que conhece já a gente, já conhece nossa história, já nos acompanha nas outras redes sociais. Será que tem? Vai contando aí nos comentários pra gente. Mas, caso tenha alguém chegando agora, tá nos conhecendo agora, a gente começou com os brigadeiros pela minha mãe, tá? Então, a gente ainda era adolescente 10 anos atrás, eu e a Amanda. E aí minha mãe chegou em casa com a ideia, né, de fazer brigadeiros. E aí tem uma história que a gente conta que ela chegou em casa já com a marca e um sonho. Já chegou em casa com um tapete, já com a marca pronta, tudo pronto, dizendo que alugou um ponto embaixo da casa que a gente morava, que era um apartamento alugado, e que já estava tudo certo, que ela ia trabalhar com brigadeiros. E aí não tínhamos outra opção, né, a não ser ajudar ela. E aí mergulhamos mesmo no empreendedorismo. É claro que foi um caminho cheio de altos e baixos até chegar onde a gente chegou, até a gente conseguir ter uma bagagem para ensinar, tá? Porque a gente acredita muito que a gente tem que viver o que a gente ensina, né? Então, se eu tô aqui te ensinando brigadeiros, confeitaria, empreendedorismo, eu tenho que viver empreendedorismo, sabe? Eu acredito muito nisso, que a gente tem que confiar, aprender com quem realmente vive. Então a gente está buscando viver disso todos os dias mesmo. E aqui a nossa confeitaria já tem alguns anos aí que a gente está tocando aqui. E nós acreditamos também que a escolha dos produtos que a gente vai vender no nosso negócio faz toda a diferença, tá? Então, por isso que quando vocês forem decidir o cardápio de vocês que estão começando, né, agora na confeitaria, o ideal é definir produtos que sejam vendáveis, que sejam rentáveis, que sejam escaláveis. Por exemplo, essa receita aqui de brigadeiro de leite ninho. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Se você viu aí na internet uma receita que ela tem muitas etapas, que ela leva ingredientes muito caros, por que você vai escolher fazer essa receita para vender, se você poderia escolher uma receita que fosse melhor para você, né? Que você não precisasse investir muito em ingredientes ou equipamentos, né? E aí, essa receita aqui eu achei ótima para a gente abrir esse nosso quadro, porque é realmente um bom produto para venda, né? Eu chamo de bom produto, que são os produtos que eles se adequam a todas essas características, né? De ser escalável, de ser aceitável pelos clientes, porque quando você vai definir algo para vender, é interessante fazer uma pesquisa de mercado também. Então, dá uma olhadinha nos seus concorrentes aí, vê o que eles estão vendendo, vê o que mais eles vendem, vê o que falta no que eles vendem, para ver se você consegue fazer algo parecido, mas ainda melhor, né? E assim você vai conseguindo ingressar aí em qualquer ramo que você for atuar, né? Que a gente tá falando de confeitaria, mas isso serve para qualquer ramo. Isso aí. E geralmente o pessoal pergunta muito com quantos sabores a pessoa começa. Se hoje ela tá começando do zero, com quantos sabores ela deve começar o cardápio dela? Eu acho que depende muito da realidade de cada um, sabe? Vou trazer aqui a nossa história como exemplo, né? Nosso negócio como exemplo. Quando a gente resolveu abrir a nossa confeitaria em 2023, na verdade a gente começou a ver um ano antes, né? 2022 a gente já começou a fazer pesquisa de mercado, a entender como é que funcionavam as confeitarias aqui na cidade, se tinha mercado para abrir uma confeitaria. E aí, no início, a nossa ideia, né, era ter vários sabores de brigadeiros. Mais de 30. Né, mais de 30. E esse seria o nosso diferencial, ter mais de 30 sabores todos os dias. E no início funcionava muito bem, né, porque as pessoas queriam experimentar as novidades. Só que ao passar dos meses, né, ao passar de um ano, a gente viu que nem todos os sabores vendiam tão bem, né? E a gente estava tendo muita perda de alguns sabores de brigadeiros. Então a gente viu que tinha os queridinhos, né, dos clientes, que esses vendiam todos os dias.
e tinha uns outros sabores que eram mais diferentões, que eram mais exóticos, que eles acabavam sobrando, né, todo dia, no outro dia, às vezes depois de 1, 2 dias, já não estavam numa qualidade que a gente queria oferecer. E aí nós fomos percebendo que a gente poderia colocar sabores sazonais no nosso cardápio. Então tiramos aí os 10 sabores que estavam fixos, né, que estavam sendo oferecidos todos os dias, e alguns sabores a gente colocou para serem oferecidos a depender da época do ano. Então foi uma estratégia. Justamente, né? Então a gente enxergou esse padrão de comportamento ali nos clientes, né, no que estava sobrando na produção, e de forma estratégica a gente colocou esses produtos sazonais. E essa aqui, gente, é uma dica de ouro, uma experiência de ouro, que vocês que estão aqui hoje no nosso Brig Show, né, estão tendo acesso a essa informação também, a esse insight, tá? Então, se você já tem uma confeitaria ou já trabalha com doces e isso está acontecendo, usem esse gatilho da novidade, né, para sempre estar trazendo algo novo, né, para os seus clientes aí com essa sazonalidade. E voltando aqui à pergunta, né, de quantos sabores você deveria começar, eu acho que você deveria ter aí, vamos falar assim, falando de quantidade, eu acho que 5, 6 sabores seria o ideal, né? Ainda mais para quem tá entrando no mercado agora. Mas seja estratégico nos sabores que você vai escolher também, né? Porque você pode estar vendo uma base, né? Uma massa que tenha uma base, como essa daqui que você está aprendendo hoje aqui com a gente, para você ir só saborizando, e aí você consegue estar inovando aí nesses brigadeiros que você vai oferecer, sabores. Pra otimizar a produção também, né? Então eu diria que chocolate, o ninho. Essas massas já são ótimas. Porque a gente fala de massa, né, gente? Pensando em massa. Sexy, né? Pensando em massa, né? A gente tem uma massa de ninho, que é a que a gente está fazendo aqui hoje. Com a massa de chocolate, você já consegue ter vários sabores variando nos confeitos, que é o que a gente vai ver aqui agora na segunda parte do nosso Brig Show. Então, brigadeiro de ninho, de chocolate, pegar a massa de chocolate e confeitar no amendoim, pegar a massa de ninho e confeitar em outro confeito também. Se você quiser algo mais diferente, no dia dos pais eu vou colocar um brigadeiro de queijo. No dia, pensando aí em uma ordem cronológica certinha, né? No dia das crianças eu vou colocar um brigadeiro de chiclete. E aí você vende ali só naquele período, depois ele sai de linha. E alguns desses sabores até acabam ficando, né? Por exemplo, aqui na nossa confeitaria, a gente tava aberto naquele, eu chamo de surto, né? Aquele surto da Barbie. Que todo mundo queria fazer alguma coisa rosa, né? E aí a gente começou a fazer vários sabores rosas, e um deles era o brigadeiro de chiclete. E aí o pessoal amou o brigadeiro de chiclete, e o brigadeiro de chiclete ficou, né, acabou ficando. Então, foi um produto que ele veio para ser sazonal, para ficar só ali naquele período, né, que o pessoal tava buscando produtos rosa, e como ele fez tanto sucesso, ele acabou ficando. Então, à medida que você for colocando produtos sazonais no seu cardápio, você pode ir vendo o que é que vai ficar de fato, né, a depender aí da aceitação dos clientes de vocês. Deixa eu já colocar a mão na massa aqui, que eu já quero mostrar pra vocês uma massa pronta de ninho. Como é que tá aí a massa, mãe? Já reduzi bastante, olha só. Aí de início, parece que ela pode dar uma emboladinha, o sabor de ninho, né? Acontece isso, mas depois ela fica lisinha. Se a gente tá mexendo tudo certinho, né? Com essa frequência aqui, então não se preocupe não. Depende também do ingrediente, né? Da marca do creme de leite, do leite condensado, né? Isso, tem alguns cremes de leite que deixam como se fossem bolotinhas brancas, né? Tem alguns que deixam realmente. Mas eu digo assim, com o aspecto de que como se fosse o leite em pó, que embolou, mas não é não, já fica todo lisinho. Isso é super normal. Eu lembro que uma vez eu fui fritar o ovo pela primeira vez. Eu era pequena ainda, né? Eu tava fritando ovo. E aí o ovo não ficava, estava no fogo baixo, o ovo não ficava assim, pronto de jeito nenhum, né? Ficava mole, aí eu achei que tinha dado errado, né, o ovo. Sendo que era só ter mais um pouquinho de paciência, né, que ele ia ficar no ponto certo. E aí, da mesma forma, é o brigadeiro, né? Às vezes a gente tá ali, nem terminou de mexer ainda, mas só porque ele já embolou, você acha que deu tudo errado, já quer jogar fora. E no meu caso com o ovo, eu joguei o ovo todo fora, né? A minha experiência fritando ovo pela primeira vez, viu, gente? Imagine. Então, talvez aumentar um pouquinho o fogo, né? Posso ser que acelere mais o processo. Aqui tá no fogo médio, né? Então, ele tá bem aceleradozinho aqui. Mas o ideal é que o fogo fique médio, né? No fogo médio. No fogo baixo, ele vai demorar muito mais para chegar no ponto. E pode passar do ponto também.
Isso. E uma dica também, gente, pra quando o brigadeiro estiver embolando, né? Você tá ali mexendo, ele tá com esses gruminhos, é você começar a mexer mais rápido, mas só depois que passar a fervura. Então, parou de subir aquelas borbulhas, começa a passar a espátula bem rápido, mexendo bem rápido, né? Igual como a minha mãe tá fazendo aqui agora. E a carambola é ideal pra isso, olha só. Ajuda bastante aqui a nossa espátula carambola. E mexendo bem, deixando bem homogêneozinho. Quem acompanhou, gente, o lançamento da espátula carambola, que foi um sucesso, esgotou em 2 dias, 2 vezes, mas já tá chegando aí a próxima reposição. A gente vai deixar o link da loja Brig também aqui na descrição para quem quer adquirir também utensílios de qualidade, tá? Não só, ó, já tá no ponto. Todo soltinho da panela. E eu já vou colocar o prato aqui do lado pra gente conseguir mostrar na câmera. Ele solta da panela e quando a gente passa a espátula no meio, né, aí fica com a consistência deles não se juntarem com rapidez. Vamos lá. Aqui a gente gosta de armazenar em plásticos de congelamento, tá? Que são saquinhos, na verdade, que a gente só corta, né, abre no meio. É aquele saquinho que vende até em supermercado, em lojas de embalagens, né? Então, a gente corta no meio porque quando o saquinho é menor, aí a gente corta ele no meio para abrir melhor. Tem uns saquinhos maiores que, na realidade, a gente corta no meio também, porque a gente aproveita um lado e outro, né? Aqui, e a gente achou bem melhor do que plástico filme, né? Por muitos anos a gente usou plástico filme aqui. Mas eu não sei, eu acho que mais grosso o plástico eu filme. tenho meus palpites de que mudaram o plástico filme. Eu tenho certeza. Não é possível, não se fazem mais plástico filme como antigamente, gente. Antes a gente conseguia embalar um brigadeiro no plástico filme, que ele ficava ali bem, congelava no plástico filme. Hoje em dia não, os plásticos filmes estão cada vez mais finos. E aí já faz aí uns 2 anos, né, desde que a gente abriu a loja, que a gente só usa saquinho de congelamento. Porque aqui a gente trabalha com armazenamento das massas no freezer. Então, a gente precisa de plásticos que sejam mais resistentes para manter aquela massa ali no freezer, aí pelo tempo de validade, que é de até 3 meses congelados. Então, se eu tenho um plástico que ele não é tão resistente, pode acontecer de rasgar, né? E não é isso que a gente quer. Então, por isso que a gente substituiu e recomendamos também que substitua. Nossa massinha já está pronta e eu já estou com outra massinha aqui. Ó, mostrar pra vocês aqui a diferença de cor, tá? Porque aqui a gente tem uma massinha que ela tá... É a mesma massa de ninho, mesma receita. Porém, essa aqui tá um pouco mais escura do que a gente acabou de fazer. Isso acontece porque aqui na loja, né, eu peguei essa massa do nosso estoque aqui da loja, a gente faz os brigadeiros todos na panela mexedora, né, porque a gente tem uma demanda muito grande de brigadeiros aqui, né, a gente oferece mais de 20 sabores todos os dias aqui atualmente, então todos os sabores são feitos em panela mexedora. E aí quando o brigadeiro de ninho, ele passa mais tempo ali no fogo, ele tende a ficar um pouco mais escuro, né, não é um escuro assim em cor de doce de leite, mas é um pouquinho mais escuro. E é diferente de quando a gente faz só uma receita ali na mão, né? Então por isso que essa massa tá um pouquinho mais escura. E deixa eu mostrar o ponto aqui pra vocês, ó. Mesmo sendo feito na panela mexedora, a gente consegue tá chegando no ponto, ter um brigadeiro que ele não fica puxento, tá? Então, pra quem tá começando agora, começa com a panela ali, fazendo na mão, mas pra quem quer escalar, pra quem vai começar a agendar mais encomendas, pra quem vai começar a fazer um estoque refrigerado, é uma boa tá investindo aí na panela mexedora, tá? Porque poupa um bom tempo, né? No início... A pazinha? Não. No início, a gente não tinha panela mexedora, a gente sempre fez tudo na mão, né? E demoramos também para aprender a usar a panela mexedora. Isso, porque a gente precisa entender quando o brigadeiro chegou no ponto na panela mexedora. Que não é muito diferente do quando a gente observa o ponto do brigadeiro na panela que a gente mexe com a mão, né? Mas como tem mais volume, por exemplo, a gente coloca 4, 5, 6... receitas de vez, muitas vezes até 7, aí leva mais tempo ali para chegar no ponto, né? Mas quando você já observa que chegou no ponto, você começa a fazer os mesmos testes que você faz com a panela que a gente está mexendo na mão.
E aqui, depois que a nossa massa esfria, a gente já pode vir porcionando. E eu tô usando aqui a colherzinha, que também é um utensílio criado pela loja Brig, tá? Além da espátula carambola. E ela já porciona aqui os brigues todos no tamanho da colherzinha, né? Essa colherzinha aqui é uma colherzinha que pesa os brigadeiros em 20 gramas. E aí, minha mãe até perguntou agora há pouco se eu ia querer a pazinha, né? Porque tem a opção de você passar a pazinha aqui pra deixar a massa toda retinha. Ou você pode vir com o dedo. Eu já tenho a prática de fazer com o dedo, né? Então, vou fazer aqui do início para mostrar mais para vocês. Então, eu já venho aqui, pego a massa assim, ó. Eu posiciono a massa no próprio plástico que ela estava armazenada. Então, eu já venho pegando aqui com a colher e já vou apertando a massa aqui. E aí, com o próprio dedo aqui, eu encosto bem nessa parte plástica, que é essa parte rosa mais escura, e já deixo a massa nessa borda, né? Eu falo que a gente tem que tirar a massa sempre bem próximo da borda plástica para que o brigadeiro fique realmente do tamanho que a colherzinha propõe, né? Que aqui é 20 gramas. E aí depois é só apertar aqui o fundo de silicone para você remover a massa. E eu só passei um pouquinho de desmoldante e já foi suficiente para a gente conseguir aí porcionar vários brigadeiros sem precisar untar novamente. Tem gente que acha que tem que ficar passando desmoldante o tempo todo, mas não é necessário, porque isso aqui é um silicone, então a própria gordura do brigadeiro já vai untando essa colherzinha, da mesma forma que acontece com as luvas. Se eu passo um pouquinho de desmoldante e vou mexendo na massa, a própria gordura da massa já mantém essas luvas untadas. E quando é que eu vou precisar passar desmoldante de novo? Caso eu pare de porcionar aqui, ou pare aqui de usar as luvas, e passe aí uns 2, 3 minutos e ela fica aí parada. E vai secar a gordura, né? Aí sim eu vou ter que repor. Mas enquanto eu tô aqui mexendo, né, na massa, aí essa gordura que tem na massa vai mantendo esse utensílio e as luvas também untadas. Essas estratégias simples, né, Gil, já tornam a produção mais profissional, que eu lembro que no início a gente botava as massas de brigadeiro no prato com manteiga, aí sujava um monte de prato, aí depois a gente, com a mão também de manteiga, a gente ia pegar uma colher, aquela colher de café de inox, aí ficava porcionando os brigadeiros com a colher. Eu não lembro nem se a gente pesava, né? Mas na verdade a ideia da colherzinha veio disso, né? Porque no início era, gente, é porque assim, a gente começou fazendo brigadeiro de uma forma bem amadora, né? A gente já começou abrindo uma lojinha, mas a gente não tinha técnica de produção. Então pegava da panela, vinha direto pro prato, aí vinha com a colher de café mesmo, né? Raspando o prato, aí tinha que pegar, passar o dedo na colher pra tirar, aí grudava a massa na colher e era horrível, né? E aí, olhando pra trás e observando essa nossa dificuldade, foi que a gente criou a colherzinha. Porque antes a gente tinha que pegar e ficar tirando de dentro da colher, né, o brigadeiro. Ou então não pesava, né? A gente não tinha balança, não usava balança. Então cada um saía de cada tamanho e não era nada profissional, né? Toda hora tinha que estar lavando a mão. Porque começava a grudar, né, de um jeito que toda hora, tipo, se a gente fizesse 5 brigadeiros, daqui a pouco já tinha que lavar a mão, passar manteiga de novo e por aí vai. Eu lembro que teve no Natal que a gente fez, sei lá, uns 200 brigadeiros, levou um dia inteiro. Foi uma coisa horrível. Hoje a gente faz o quê? 1000 brigadeiros em um dia, tranquilamente. Exato, então tudo isso porque a gente tem as técnicas de produção, né? E aí eu queria saber, quem ainda produz brigadeiro desse jeito aí, né? Com a colher, jogando a massa no prato, grudando tudo na mão. Será que tem alguém que ainda passa por isso aí? Enquanto o pessoal comenta, vamos para algumas dúvidas frequentes. Vamos lá. Vamos já tirar essas dúvidas. Se a massa ficou no ponto errado, dá para recuperar? Sim, eu vou falar aqui com a pessoa que é a pessoa mais otimista que eu conheço, que foi ela que trouxe, né, essa técnica aí pra gente, né, mãe? Exato. Porque minha mãe, gente, pra quem não sabe, pra quem não conhece também essa história da gente, minha mãe sempre fala assim pra gente, quando foi que deu errado, né? E aí a gente brinca falando, associando essa frase dela ao ponto da massa, porque se a massa dá errado, né, não chega no ponto certo, quando foi que deu errado, né? Tem como recuperar. Tem como recuperar, então a gente sempre olha esse lado, como a gente pode solucionar esse problema, né? Então, o que acontece? A massa ficou no ponto errado. Tem 2 pontos errados. Ou ela ficou muito mole, ou ela passou do ponto. Então, o que a gente pode fazer? Voltar essa massa para a panela, em todos os 2 casos. E se ela ficou um pouco mais mole, então a gente pode cozinhar um pouco mais. A gente pode também estar colocando um pouquinho a mais do creme de leite, porque ao passo que a gente cozinha a massa, ela começa a evaporar tudo novamente. Então, a gente coloca um pouquinho, digamos assim, para uma receita, a gente pode colocar uns 30 gramas de creme de leite. Isso se a massa ficou mole.
Se a massa ficou num ponto, passou do ponto, mais durinho, então a gente já pode colocar aí entre 50 gramas de creme de leite, 100 gramas, muitas vezes precisa usar até 200 gramas de creme de leite, quando ela passa do ponto. Então, existe solução. Não deu errado, a não ser quando queima, que não tem como você recuperar, não tem como você trazer uma solução aí para esse problema, né? E tem uma coisa também, que a gente falou muito do brigadeiro embolar, já aconteceu várias vezes também lá no nosso início, e pode acontecer hoje também, de o brigadeiro realmente ficar com as bolotinhas, e o que a gente faz? A gente passa na peneira. Ele ainda quente, a gente peneira o brigadeiro. A gente passava raiva com Giovana, isso, viu? Não, quando você peneira esse brigadeiro, aí Giovana, ai, minha mãe, Eu acho que a pior parte não era peneirar, eu acho. Lavar a peneira depois. Molho, coloca dentro da panela, né, com água e sai fácil mesmo, depois passa uma escovinha. Gente, é porque a gente não tinha muita paciência pra fazer os brigadeiros, né? Muita gente que tá começando, o erro, aí me pergunta, o que eu tô errando? Por que eu tô errando o ponto? Não tem paciência, porque tem que ter a paciência pra chegar, né, no ponto certo. E aí, quando minha mãe vinha dizendo assim, não, esse brigadeiro embolou, tem que peneirar, aí era o fim pra gente. Aproveitando que você tá enrolando aí já, a segunda pergunta é como deixar o brigue bem redondinho? Eu lembro que já esses dias desceu lá pra enrolar o brigadeiro, como tá redondinho, porque antes virava um disco voador. O peão, né? O peão, que muita gente fala desses relatos, né? Então, como é que faz pra deixar o brigadeiro bem redondinho? Gente, a primeira coisa é você ter a prática, né? Você ir fazendo cada vez mais. E a segunda é você ter a técnica. Então, por mais que você coloque a técnica em prática e ainda não consiga, dê tempo ao tempo, né, que com a prática você vai conseguindo. Mas o que é que eu faço aqui, né? Eu sempre gosto de primeiro ativar a gordura do brigadeiro, que é mexendo um pouquinho na massa, tipo assim, 2 vezes, ó. 2 vezes, pronto, só que já ativou a gordura presente na massa. Tem gente, hoje tem uma polêmica, né, por trás disso, tem gente que fala que não precisa, mas assim, é a técnica que eu me adaptei, é a técnica que eu ensino para os nossos alunos. Então, é só mexer um pouquinho, e pronto, já é suficiente. Ou então, se você não quiser ficar mexendo na massa, é só você pegar aqui a sua bolinha, apertar e já ativou, né? Você aperta aqui antes de você soltar a mão. Então, dá uma apertadinha, depois você vai soltando a mão. E você, com a mão esticada, né? Com a mão sempre retinha. Porque se você for enrolar assim, aí vai ficar um formato, né, não identificado. Isso. Mas se você tiver com as 2 palmas da mão bem retinha, isso aí... Sem pressionar. Né? Isso. Você não vai pressionar. Você vai dando aquela folga só para uma mão encostar, as 2 mãos encostarem aí na bolinha do brigadeiro. Pressiona no início, mas vai soltando depois. Aí sim você vai ter um brigadeiro bem redondinho. Eu já vi também uma dica do pessoal falando que tem que ficar uma mão parada e a outra só enrolando. Mas eu não consigo fazer assim, gente. Tá vendo como a prática vai moldando também como você faz? Então eu só consigo fazer assim, com as 2 mãos bem esticadas. E outra coisa, se a minha bolinha não ficou bem redondinha aqui nesse momento, eu posso bolear novamente depois de confeitar. Então aqui, como a gente tá fazendo brigadeiro de leite ninho, a gente geralmente passa aqui no leite em pó, passa na peneira, e aí ele acaba saindo o formato, né? Então não adianta, vai atrasar a sua produção se você ficar tentando fazer a bolinha perfeita. Então é melhor que você tente fazer a bolinha perfeita, ó, depois de bolear, que aí você boleia com a luva bem esticada aqui, ó, ou então sem as luvas, você boleia novamente, você vai ter o brigadeiro bem redondinho. Então, esse aqui tá parecendo um croquetezinho. Aí, ó, perdeu o formato, porque a gente passou na peneira. E tudo isso é estratégia de produção, é técnica de produção, porque se você fica perdendo tempo buscando fazer ali aquela perfeição logo no início, você vai ter o retrabalho de fazer de novo. E a gente tem que ter uma produção mais ágil, ainda mais quando você chegar no momento que você tem que aí dar conta das coisas rápido, de muito mais entregas que você tiver que fazer. Mas isso é a única boa. Gi, olha só, o que é que acontece aqui? Então, quer dizer que a gente não poderia tirar direto da colherzinha ou quando a gente pesa na balança e já jogar no leite em pó? Eu acredito que não. A gente precisa dar o formato redondinho. Porque, por exemplo, se você joga aqui, ó, como ele está desse jeito, ele vai pegar muito mais excesso de leite em pó. Então, quando você for enrolar, ele não vai ficar com aspecto legal, ele vai ficar craquelado. Então, você precisa dar o formatozinho redondo e depois você faz tudo isso aí como Gil falou. E mostrando pra vocês como a nossa receita aqui, ela é super versátil, que também é uma característica que eu observo nos bons produtos para venda, tá, gente? É se com a mesma base a gente consegue fazer vários produtos. E aí vou provar isso aqui pra vocês agora, porque a gente
confeitou esse brigadeiro no leite em pó, poderíamos ter variado nos confeitos também. Eu poderia ter confeitado aqui no Oreo, poderia ter confeitado talvez em um granulado de caramelo, alguma coisa assim, né, pra ter um confetinho, pra ter um brigadeiro branco com confetes. Poderia ter variado de várias formas nos confeitos, mas a gente também pode variar nos recheios. Então eu posso vir aqui, ó, e rechear esse brigadeiro com um chocolate, um bombom. Eu tô usando aqui o Kinder Bueno, né? O morango, né? Essa também pode ser feito com morango do amor. Isso, né? O morango aí pra fazer o morango do amor. Acho que 20 gramas ficou pouco, por isso que eu tô completando aqui pra embolar pra cobrir o Kinder Bueno. E aí poderia fazer uva, coberta. Então, uma das formas de variar é você também rechear essa massa de brigadeiro. Essa mesma massa aqui é a massa que a gente também usa para o morango do amor, né? Para nosso morango folhado também, que é um doce que faz o maior sucesso por aqui. O morango do amor só precisa ficar um pouquinho mais firme, né, a massa, mas o ideal, né? Porque essa mesma receita. E aqui o nosso brigadeiro, a gente chama de brigadeirão Kinder Bueno, né? Que é esse brigadeiro que a gente recheia com o Kinder Bueno. Geralmente aqui na loja a gente faz ele bem maior, são 55 gramas de brigadeiro, né? Quando passa no granulado, coloca Nutella, vira mais de 70 gramas. Eu fiz uma versão menor aqui, só pra demonstrar pra vocês, mas vocês podem estar fazendo brigadeirão dessa forma também com essa receita. Gostei, já pode botar ele pra encomenda. É uma opção, né? Porque ele é muito bem vendido aqui, né? Essa receita. Da minha mãe. Ela gosta desse? Preferido dela. Mas é muito bom, né? E a outra pergunta que temos aqui é quanto tempo antes da entrega eu posso começar uma encomenda? Depende da pessoa, né? Se for eu, uns 3 dias antes. Pode tirar. Eu acho que não depende tanto da pessoa, depende da receita, tá? Porque se você errou alguma coisa na receita, seu brigadeiro ele não estava ali no ponto ideal, né? Ele passou do ponto. Ou então você usou uma proporção errada de ingredientes. Se você enrolar esse brigadeiro hoje, daqui a 5 horas ele vai estar todo cristalizado. Imagina, eu disse pra você que você você pode começar 2 dias antes e aí a sua receita não tá seguindo ali, né, as técnicas de produção. Aí você faz e quando vai na hora da entrega você vê que tá cristalizado. Então eu sempre respondo essa pergunta dizendo que depende. Você tem que buscar fazer a sua massa, o seu brigadeiro com boas técnicas de preparo, né, que aí no caso no ponto correto, na proporção ideal dos ingredientes. E aí, estando tudo certinho, você tem uma massa num bom ponto como esse daqui, ele só vai começar a cristalizar a partir do 2º dia ele enrolado. Em temperatura ambiente, ele aí pode ficar, né, que ele não vai cristalizar. Casquinha, né? Pode ressecar um pouquinho por fora, mas ele não vai ficar totalmente cristalizado, ele vai ficar ainda cremoso ali por dentro. Então, estando tudo ok com sua receita, você pode começar aí a sua encomenda até 2 dias antes da entrega, né? Como é o nosso caso aqui, né? Quando a gente tem entregas de 1000 brigadeiros. 2 dias antes a gente já vai começando. Na verdade, mais tempo, né? A gente começa porcionamento antes, mais finalização, né? Pra passar no confeito pode ser até 2 dias antes. Isso, no caso, a finalização. Quanto mais perto, melhor. Mas a massa você pode fazer semanas antes. Você já pode deixar ela congelada, né? E aí você já tá se preparando aí com a encomenda grande. Chegar no dia, você só vê o tempo que você leva pra finalizar aí, né? Não é isso? Isso. Mas se for, assim, gente, 2 dias antes só se for entrega muito grande, tá? 1000, 2000 brigadeiros. Mas se for 100 brigadeiros, deixa pra enrolar mais perto mesmo, né? Ali, horas antes, né? Se é pra de tarde, faz de manhã. Se é pra de manhã cedo, faz na noite anterior. Porque quanto mais fresco você entrega esse produto pro seu cliente, vai ser melhor, tá? Então, tô colocando aqui um tempo máximo, mas eu acho melhor você fazer o mais perto possível da entrega. Outra dúvida que o pessoal tem é sobre as forminhas, né? Eu tô vendo aí que você tá usando a mesma forminha, tanto com o brigadeiro maior quanto com o menor. Gente, eu amo essa forminha aqui, que eu já falei várias vezes também lá no nosso perfil, que são as forminhas que a gente tem na loja Brig, tá? A gente vende assim, ela já comigo. Aí tem gente que pode falar, mas você gosta porque tem na sua loja. Mas não, é o contrário. A gente tem na loja porque a gente gosta. E às vezes eu trago outras forminhas aqui pra Giovana testar, o pessoal manda pra gente, mas ela gosta dessa daqui. Amanda, não, eu não quero outra não, só quero essa. Aí quando vem outra, eu já identifico, não é essa forminha, porque tá usando essa daqui que a gente usa. Então, tudo que tem na loja Brig, gente, que é a nossa loja online, né, que é brigloja.com.br, é o que a gente usa aqui na nossa produção, tá? Então, elas indicam
porque tem na loja? Não, a gente coloca na loja porque a gente usa, indica e quer que vocês tenham um local confiável para comprar, né? Fora que na loja Brig, que a gente também vende exclusivamente, vocês não encontram em nenhum outro lugar, os utensílios que a gente cria, né? Então, a colherzinha só tem na loja Brig, a espátula carambola também é uma criação nossa, só tem na loja Brig, os carimbinhos com a qualidade, né, que só a gente tem, também só tem na loja Brig, que são os originais carimbos para brigadeiros. Em um próximo Brig Show a gente pode contar, ou então em um próximo Brigcast a gente pode contar a história do carimbinho. Mas, assim, a loja Brig é um local, né, seguro para vocês fazerem as compras de vocês, de tudo que a gente indica. Então, a panela que a gente usa tem na loja Brig, a forminha que a gente usa tem na loja Brig, as camisas que a gente usa tem na loja Brig, a peneirinha também tem. Então, vocês podem estar fazendo aí o pedido de vocês, que nós enviamos para todo o Brasil. E tem a loja oficial, que é o nosso site, e também tem a loja Brig na Shopee, para quem quer usar aí um cupom de frete, que geralmente tem cupom lá. Aí a gente usa aqui as forminhas número 5 para praticamente tudo, não é só coxinha de morango que a gente usa a número 4. Porque dá a impressão que é maior, né? Isso, e essa forminha especificamente, ela é uma forminha que ela é alta, tá? Tem várias forminhas número 5 que elas são bem baixinhas, e aí eu não consigo colocar um brigadeiro desse tamanho na mesma forminha de um brigadeiro desse tamanho, mas com essa daqui, que é uma forminha de melhor qualidade, eu consigo. Eu acabei nem vendo o peso final que ficou esse. Deixa eu pesar. Porque eu pesei 20 gramas pra colocar o Kinder Bueno dentro, mas acabou que eu coloquei um pouquinho mais de massa. 40 gramas. 40? E aí, ó, um brigadeiro de 40 gramas eu consigo colocar na mesma forminha de um brigadeiro de 20 gramas. E isso também é estratégia de compras, né, Amanda? Tô trazendo a Amanda aqui porque é a Amanda que fica nessa parte de compras e ultimamente a gente tem otimizado muito esse processo de compras aqui na nossa empresa. Porque a gente estava passando por um momento que a gente estava observando as contas só aumentando e quando a gente viu era um ajuste que precisava fazer nas compras, né? Então, imagine, né? Uma coisa que a gente considera uma besteira, né? Muitas pessoas podem considerar que fazer as compras para uma confeitaria pode ser algo estratégico para você ter mais lucro, né? E aí, nesse caso, seria muito pior a gente está comprando uma forminha de um tamanho para um brigadeiro de 40 gramas e uma forminha de outro tamanho para um brigadeiro de 20, né? Assim, com uma única embalagem para vários produtos, a gente consegue otimizar muito as compras, né? Isso, porque a gente compra em quantidades maiores. Então, a gente pode comprar um pacotinho rosa, um pacotinho verde, um pacotinho azul, a gente compra muitos pacotes, todos marrons, já de uma forminha de boa qualidade. Porque marrom é uma cor que é neutra, que dá para usar em todas as ocasiões. Então a pessoa pode variar aí na decoração, na cor do brigadeiro, né? No caso ela destaca mais do brigadeiro. Então a gente utiliza só essas forminhas aqui. E a gente tem algumas coloridas aqui ainda que foi de uma compra que a gente fez, ó. Há mais de um ano, né? Então aqui que são as forminhas número 3 que a gente utiliza nos brigadeiros maiores, nas coxinhas. Acho que é a número 3, né? Não é a número 4, falei errado antes. Não é a número 4 que a gente utiliza nas coxinhas de morango, é a número 3. Que a gente tem aqui elas encalhadas. Então se a gente tivesse comprado elas marrom, seria muito melhor, que eu tô esperando acabar pra comprar as marrom. É isso, né? A gente gosta de neutralizar e otimizar também. E aí, ó, gente, provando que a nossa receita aqui ela é super versátil, né? Ainda provando, acho que eu já falei vários motivos, né, pelos quais vocês deveriam fazer. Mas também na finalização. Então, com o mesmo brigadeiro de ninho, eu posso mudar as finalizações e posso ter produtos finais diferentes. Então, aqui mesmo, ó, eu vou pegar o mesmo brigadeiro de ninho, só que em ponto de bico, né? Aqui a gente faz recheio também de ninho com essa receita. E vou fazer uma rosetinha aqui com bico. E aí eu já tenho uma decoração diferente para o brigadeiro de ninho. Ou então, se eu quisesse, eu poderia estar finalizando com, por exemplo, um pouquinho de geleia de morango. E aí eu tenho um brigadeiro morango ninho. E ó, na hora que vocês estiverem fazendo esses produtos, né, criando os sabores de vocês, pensem de forma estratégica. Ah, porque Gil falou que eu tenho que colocar geleia de morango no brigadeiro. Só coloque se você já tem esse produto aí em outras preparações. Então, aí você faz um bolo com geleia de morango. Aí é válido, porque você já tem aquela preparação ali no seu dia a dia. Então, é válido você usar ela para outros produtos também. Mas, se for fazer geleia de morango só para colocar um pouquinho em cima do brigadeiro, não faça, que não vai ser o ideal para a sua produção, tá? Então, pensem de forma estratégica, por mais que vocês ainda tenham uma produção pequena. Por quê? Quando sua produção estiver grande,
você já vai ter ali esse costume de estar pensando como realmente uma empreendedora, né? E não apenas, né, como a pessoa ali que faz os doces, porque é diferente, tá, gente? Você fazer os doces de você gerir uma empresa. Então, tudo isso é pensar de forma estratégica. E aí, por que eu trouxe essa ideia aqui? Porque se você tiver essa opção aí no seu dia a dia, é uma forma de aproveitar. Mas se não tem, você pode usar uma Nutella, né, que já compra pronto. Então, você pode estar fazendo também o brigadeiro de ninho com Nutella. Então, vou fazer aqui o biquinho. Ou pode usar também só uma geleia, né? Nesse caso aqui, eu fiz o furinho com a esteca, né, que é o kit estecas do carimbinho, que são utensílios para você estar furando, assim, os brigadeiros, ou então tem também essa cabeça aqui, que usa como uma pazinha, e aí pode colocar só a geleia aqui por cima, ou colocar a geleia por cima do bico. Poderia ser um outro sabor de recheio também, tá? Então, eu tenho um bolo aqui que é recheio de maracujá. Posso pegar esse recheio e posso estar usando no bico e estar fazendo um brigadeiro de ninho com maracujá. Ou então eu posso... Que tiver, né? Ou então a pessoa pode pegar, por exemplo, esse próprio brigadeiro e diluir um pouco ele e transformar em um bico. Sim, ou isso, né? Ou você pega esse brigadeiro que você fez e coloca um pouquinho não, acho que uma caixinha, né, de creme de leite, né, seria o ideal para você diluir e fazer um recheio. Ou então você desliga no ponto de bico, tá? São duas formas de você estar aproveitando a mesma receita para um ponto diferente, para fazer uma preparação diferente. Ou então você pode estar vindo aqui carimbando, que esse aqui é o carimbinho do kit palavras, que é a palavra amor. Eu gosto muito de usar esse kit nos brigadeiros que vão pra vitrine, tá, gente? Porque os clientes, eles olham assim, né, os brigadeiros com palavras e eles, é como se os brigadeiros se comunicassem, sabe? Eu gosto de fazer essa analogia, dizendo que são brigadeiros que falam. E era engraçado porque... a gente tinha, né, os brigadeiros coloridos na vitrine. Hoje, depois que a gente fez a mudança para produtos sazonais, a gente não tem mais. A gente só tem épocas comemorativas mesmo. Mas quando a gente tinha brigadeiro colorido na vitrine, eu colocava várias palavras diferentes e os clientes escolhiam as palavras, né? Eu quero esse que tem o nome paz, nome saúde. E era bem interessante ver como o uso dos carimbinhos, né, fazia a diferença também na compra, no padrão de compra do cliente. E aí é uma forma também de finalizar o brigadeiro de ninho, né? Ser só um brigadeiro de ninho. Né? Fica diferente, chama a atenção do cliente. E aqui o nosso brigadeirão Kinder Bueno, que tá sendo um mini brigadeirão Kinder Bueno, mas a gente pode finalizar dessa forma. E assim, existem diversas outras formas, acho que eu passaria mais horas aqui, né, no nosso quadro falando sobre isso pra vocês, mas foram as formas mais escaláveis que eu pude trazer aqui, que eu acho que dá pra se adequar na realidade de todo mundo, né, que são esses sabores. Lembrando que a geleia, o ideal é você... usar ela ali só no dia, né? Então, no dia seguinte, geralmente ela não tá estragada, tá? Porque a geleia é um doce cozido, geralmente não estraga tão rápido como em um dia. Mas ela pode ficar sequinha, ressecada, né? Assim, mais escura. Mais um consumo imediato, imediato, né? Ali. Então, isso também é algo que você tem que observar. E qual é a decoração que eu vou usar no meu brigadeiro? Depende também da forma como você vai vender. Eu vou vender nas ruas, no calor. Será que é válido eu usar Nutella? Talvez não, porque pode derreter. Então, talvez seja melhor você usar aí um carimbo, ou então um outro bico, né, um outro creme que seja mais resistente. Então, tudo isso, gente, são formas de vocês identificarem mesmo, né, como é o padrão de negócio de vocês, né, o modelo de negócio, para você estar definindo o que você vai vender de forma estratégica, tá? Então, pensar realmente como um empreendedor e não apenas como confeiteiras, né? Então, essa é uma mentalidade que a gente vem desenvolvendo há anos aqui, né? Pra gente conseguir ter o nosso negócio, gerir o nosso negócio. E é algo que a gente quer também influenciar vocês a desenvolverem. E é por isso que estamos criando aqui o nosso quadro Brig Show. E eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio. E, né, depois que a gente faz aí uma receita como essa, a gente pode ficar se perguntando, né, como é que vamos precificar essa receita, né? Por quanto a gente pode vender? E eu acho que esse é um ótimo tema para o nosso próximo episódio, né? O que é que vocês acham? Isso, dá um outro episódio completo. Então comenta aqui se você quer saber mais sobre precificação no próximo episódio. E nos vemos lá, né? Obrigada a todo mundo que esteve com a gente até agora. E até a próxima. Tchau.